Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver as outras duas operações com números decimais que estão faltando para gente: potenciação e radiciação, mais especificamente raiz quadrada. A potenciação de números decimais, ela é muito parecida com a potenciação de números naturais. Na verdade, é a mesma operação. A potenciação, ela te diz no expoente quantas vezes aquele fator se repete. Então, quantas vezes eu tenho multiplicações com aquele fator. Só que vocês têm que ficar atentos às casas decimais. Então, eu vou mostrar duas formas de vocês resolverem uma potenciação que vocês vão me perguntar: qual é a melhor? Não tem melhor. Tem a melhor para mim, a melhor para você, tá? A melhor para cada um de nós. Façam das duas formas e vejam qual que agrada mais a cada um de vocês. Vou fazer direto por multiplicação, ou seja, 0,8 ao quadrado é a mesma coisa que 0,8 vezes 0,8. Então, vou montar a continha aqui: 0,8 vezes 0,8. 8 vezes 8, 64, subiu 6. 8 vezes 0, 0. Com 6, 6. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 8, 0 vezes 0, 0. Somando, 4, 6, 0. Duas casas, né? Uma, duas casas no resultado. 0,64. Mas a gente pode pensar também nesse número como uma fração. E aí seria 0,8 é 8 décimos ao quadrado. E quanto que é 8 ao quadrado? 8 vezes 8, tabuada, 64. E 10 vezes 10? 10 ao quadrado? 100. E se eu quiser passar essa fração decimal para número decimal? Duas casas no denominador, duas casas depois da vírgula. Então, 4, 6, 1, 2, a vírgula fica aqui. 0,64. O número, ó, final é o mesmo. Então, se vocês vão fazer a continha com vírgula, ou se vocês vão passar para fração, tanto faz. Os dois estão certos. Dá uma dica. 0,8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Se tem uma casa decimal, vai ter duas casas decimais. Então, 0,64. Posso fazer direto também? Pode, sem problema. Só cuidado, isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Não vão no chute, não, que erra, tá? Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Faz algumas contas, percebe o padrão para depois fazer direto, se quiser fazer direto. Vamos fazer um outro exemplo com um número onde o inteiro é diferente de zero. 2,5. 2,5 ao quadrado. 2,5 vezes 2,5. Vou fazer das duas formas também. Vou montar a continha aqui ao lado. 2,5 vezes 2,5. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Somando, 5, 2 mais 0, 2, 1 mais 5, 6. 625, duas casas, duas casas. 6,25. E se passarmos para a fração? 25 décimos ao quadrado.
A gente acabou de ver nessa conta, antes de colocar as vírgulas, que 25 vezes 25 era 625. Então, 25 ao quadrado, 625. Sobre 10 ao quadrado, 100. Isso novamente dá 6,25, porque 625 centésimos tem duas casas decimais. Então, percebam que fazendo por multiplicação de decimal ou por potenciação de fração, o resultado é exatamente o mesmo. Na radiciação de números decimais, eu coloquei o título do tópico radiciação, mas nós só vamos olhar raiz quadrada. Quando o índice da raiz é 2, tá? Só vamos olhar a raiz quadrada. Mas vale para qualquer raiz. A gente só não vai trabalhar em exercício com elas aqui para o 6º ano. Como que a gente faz radiciação de números decimais? Como que a gente resolve raiz quadrada de número decimal? Nesse caso, vão por mim, passa para fração. Porque raiz quadrada, normalmente, quando não tem nas tabuadas, né, de 1 a 10, a gente tem que fatorar. E não temos como fatorar um número decimal, a gente tem que fatorar um número natural. Então, passa para fração. Exemplo. Raiz de 0,49. Não tenho como fatorar 0,49 e não sei de cabeça quanto vai ser um número vezes ele mesmo, que vai dar 0,49. Então, vou passar para a fração. Isso é 49 centésimos. Acho que agora ficou claro, né? Qual é a raiz de 49? Que número que na tabuada, que eu sei que tem que ter na tabuada, porque é menor que 100. Que vezes ele mesmo dá 49? 7, né, pessoal? 7 vezes 7 é 49. Então, a raiz de 49 é 7. E que número que vezes ele mesmo dá 100? 10. Então, 7 décimos. Para retornar para número decimal, um zero no denominador, uma casa decimal, 0,7. Vamos fazer outro exemplo. 1,44. Agora eu vou fatorar, mas antes tem que passar para a fração. 144 centésimos. O denominador a gente já sabe a raiz. Raiz de 100, raiz quadrada de 100 é 10. E o numerador? Vamos fatorar aqui do lado. 144 dividido por 2, 72. Dividido por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. 9 só divide por 3. 3. E por 3, 1. Vamos fazer o macetinho da raiz quadrada que a gente aprendeu? Vamos formar as duplas. 2 com 2, 2 com 2 e 3 com 3. Vamos ver quem sai dessa raiz. De cada dupla só sai um. Então, sai 1, 2, 1, 2 e 1, 3. Qual é a raiz? 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, a raiz de 144 é 12. 12 décimos. Vamos passar para número decimal. 1 zero no denominador, uma casa decimal. 1,2. Essa é a raiz quadrada de 1,44. Um detalhe. Só vai ter raiz quadrada de número decimal se tiver, só vai ter, se tiver número
par de casas decimais, tá? Se tiver exata, óbvio que nas nossas contas, agora nível 6º ano, as que eu passar vão ser exatas. Mas se vocês mais para frente na vida escolar de vocês se depararem, por exemplo, com 0, aqui é só uma observação, tá, gente? 0,4. Eles vão pensar, acho que essa raiz tem exata. Por quê? Isso é 4 décimos. Raiz de 4 é 2, mas não tem raiz de 10 exata. Isso fica sobre raiz de 10. O 10 não sai da raiz. Então, o número 0,4 não vai ter raiz exata. 4 tem raiz exata. E 0,04, que vai ser 4 sobre 100, também tem. Mas com uma casa decimal não vai ter. Então, se deparou com um número ímpar de casas decimais, esse número não vai ter raiz exata. Se deparou com um número par de casas decimais, passa para fração e aí fatora, se for o caso. Porque ele pode ter, mas com número ímpar, descarta, já não tem. Tá bom, pessoal? Só uma dica.